sofrimento, ele está debaixo de maldição, e quando a maldição ou uma doença de origem psicossomática surge, é sinal de que talvez ele esteja endemoniado ou algo do gênero. Isso, na verdade, há um engoldo, há uma falácia, há uma falta, inclusive, de conhecimento bíblico, para de que a gente entenda e compreenda de que Deus também opera por intermédio das nossas emoções. Do ponto de vista psicológico, é possível de que a gente compreenda de que nós somos puramente emoções, nós somos puramente emoções, e de fato de que quando emocionalmente nós estamos bem, na nossa vida tudo também coopera para que a gente também se desenvolva bem. Quando a gente emocionalmente está afligido, abatido ou estamos mal, também na nossa vida, em todas as áreas de que a gente tocar nela, também nós vamos desencadear um caminho errado. De maneira de que o modo em que a gente precisa compreender, aprender, vivenciar, se preparar para lidar com o momento contraditório. Observe de que o profeta Elias, ele vem de uma realidade espiritual, ou de vencer uma guerra, de modo de que muito bem. Ele tinha acabado de vencer uma guerra, de modo de que ele vinha em uma perspectiva, em uma realidade, onde eles tinham acabado de triunfar. Os irmãos aprenderam hoje de que Elias foi tomado de coragem, Elias foi tomado de impulso, Elias foi tomado da autoridade de Deus, do revestimento e da unção do Senhor, de maneira que quando ele desafia os 850 profetas de Jezabel, porque eram 450 de Baal e mais de 800 ou mais de Azé, Astarote, Mote e outros deuses de que existiam no panteão da cultura cirofenícia, de maneira de que era para ele sair daquele lugar ali, achando de que tinha condições de derrubar a próxima batalha de que viesse. Mas Elias, depois de pedir fogo do céu e o fogo descer, depois de derrotar os profetas de Baal, Azé, Astarote, Mote, a espada, ele orou para que a chuva caísse. Ele sentiu-se fragilizado. É natural de que depois de uma batalha, a gente sofra também o cansaço da batalha. A gente sofra também. A gente trabalhe, é a forma de pegar, né, meu filho? Desculpe, é que o pastor Jabson disse que eu sou de Casa Amarela. Eu nasci numa favela, me dá um microfone desse aqui para eu pregar. Aí eu fico aprendendo, vá perdoando eu aí, tá certo? E dentro dessa realidade, a gente vai tendo o privilégio de poder aprender de que quando dominamos as nossas emoções, compreendemos as nossas emoções, lutamos para entender as nossas emoções, às vezes depois de uma batalha a gente fica cansado. Cansado na guerra, cansado da luta. Por vezes eu ouço as pessoas se referirem a Elias como sendo um homem que teve medo de uma mulher. E eu costumo dizer, você não entende quem era Jezabel. Porque se você entendesse quem era Jezabel, até você corria, se soubesse que estava no radar dela. A luta de Elias era com alguém maior que Jezabel, com alguém maior que Acabe. Acabe e Jezabel são figuras. É claro de que aqui tem um sentido prático, literal, mas eles são figuras do espírito que operava nos dias de Elias. Em Apocalipse, Jezabel é lembrada como símbolo da prostituição. Acabe é lembrado como sendo um rei infiel. E embora a descendência de Acabe não fosse tão autêntica, né? Com famíliazinha também, né? Acabe vem de uma famíliazinha meio conturbada também. Embora a descendência de Acabe não fosse tão boa, mas entre os ruins, ele era o pior.
Acabe tinha a fama de fazer e acontecer, matar, tomar as pessoas como exemplo, cultuar a deuses de que não faziam parte da cultura, da fé do povo, e aquelas pessoas de que se opunham a aceitar aquela fé pagavam um grande preço. No meio das batalhas espirituais é possível de que a gente sinta cansaço emocional. Repita comigo assim: cansaço. Diga com fé, tem muita gente. Cansaço emocional. Elias sentiu-se literalmente desanimado, deprimido, emocionalmente abalado. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Às vezes a gente escuta alguém falar no meio da igreja de que quando alguém está depressivo, aquela pessoa está endemoniada. Não é assim. Não é assim. É possível de que o diabo opere para influenciar, para oprimir, de modo que por resultado daquela opressão, a pessoa desenvolva uma depressão. Mas todos nós aqui estamos sujeitos a viver alegres e também a lidar com tristeza. A grande diferença é que a gente precisa lidar com sabedoria com a tristeza. Por quê, pastor Jabson? A nossa geração não está preparada para lidar com a tristeza. Parece que todo mundo vive um comercial de margarina. Você já assistiu na televisão um comercial de margarina? Eu não sei como é que de 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, está todo mundo com o cabelo arrumado daquele jeito. Todo mundo sentado na mesa, o menino de manhã cedo, feliz, pulando para ir para a escola. Veja só. Contente da vida. Oh, irmãos, eu, João Neto, essa figura maravilhosa que está aqui, só falem comigo 1 hora depois que eu acordar. Eu só atendo as pessoas, até minha esposa, eu só atendo ela 1 hora depois que eu acordar. Às vezes ela levanta mais cedo do que eu e vai preparar a criança para ir para a escola. E quando eu vejo ela levantar, eu ligo minha tecla de reset e vou buscando onde é que eu estava assim, até eu me reencontrar. Para quando ela entrar no quarto e eu já estar pronto, eu dizer: bom dia, meu amor. Porque senão ela vai falar com algum ser que está deitado ali, que não sou eu. Às vezes a gente pinta um ambiente de perfeição, como se a gente nunca ficasse triste, como se não houvesse oscilação de ânimo, como se não houvesse oscilação de sentimento, e parece que nós somos feitos numa máquina de heróis, assim: eu sou um guerreiro de Deus, eu sou um guerreiro de Deus, estou sempre para cima, estou sempre para cima. Deixa eu te dizer uma coisa, até Jesus sentiu tristeza. Jesus sentiu tristeza, chorou à porta de Jerusalém, dizendo: esta é a terra que mata os profetas. Jesus sentiu tristeza quando convidou seus amigos para uma vigília, e os seus amigos com ele não puderam orar 1 hora sequer. Jesus sentiu tristeza lidando com maturidade com Judas. Ele também sentiu o peso da traição de Judas. O texto do evangelista Lucas registra de que, mediante a tristeza, foi visto no seu rosto gotas de sangue. A ciência traduz este acontecimento como um evento chamado hermatidrose. E é uma fuga do corpo, para que o indivíduo não morra de um infarto do miocárdio, ou que ele não tenha um acidente vascular cerebral. Os poros se dilatam e os vasos começam a liberar ali o excesso de sangue que está passando ali nessa região tão irrigada de que é o rosto. Como Jesus não podia morrer de infarto, ele tinha que ser crucificado. Nem podia morrer de acidente vascular cerebral, ele tinha que ser crucificado. A biologia do nosso corpo fez com que ele sangrasse.
Deixa eu lhe dizer uma coisa, jovem, adolescente, irmão e irmã. Ficar triste é normal. A gente não pode se habituar com a tristeza. Não podemos nos aprofundar na tristeza. Elias era um grande homem de Deus, mas estava emocionalmente abalado. Depois da guerra, por vezes, temos as nossas emoções colocadas à prova. Na trajetória da nossa vida, irá cooperar para que no desenvolvimento da nossa trajetória a gente saiba lidar com os momentos de vitória e com os momentos de perdas, de fracassos. O salmista diz, no Salmo de número 39, verso de número 5, e ele se referindo a toda essa questão tão instantânea, tão imediata de que a gente vive, o salmista está dizendo, olha, que todo homem é vaidade. E ele se refere à vaidade aqui com duas conjecturas distintas. Ele está se referindo que todo homem está limitado ao pecado, e que tudo aquilo que o homem conquista, que visivelmente é desejável, ou é desejado, também está sujeito a uma manifestação temporal, passa. Eis a razão do sábio Salomão dizer a nós que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E Salomão diz assim, tem tempo de quê? De rir. Mas ele diz que tem tempo de chorar. Profeta, homem de Deus, ele precisou lidar com toda aquela questão, lidar com toda aquela realidade, lidar com as questões das suas emoções, sentindo medo. Hoje, quando falamos de questões emocionais, é muito comum de que a gente lidar, inclusive dentro da igreja, com pessoas que vivem ansiedades em níveis distintos. Como assim, pastor? Sim. A ansiedade é a doença do século. E a ansiedade se manifesta de três formas distintas. Ela pode se manifestar no caráter depressivo, como a depressão, de que é o excesso do passado. Depressão é o excesso do passado. Às vezes até mesmo o pecado pode provocar uma depressão, um pecado não confessado. A pessoa de que pede o perdão a Deus, Deus perdoa, mas ela não se perdoa. E vive carregando aquele fardo, aquilo que passou, uma tristeza, um trauma, uma adversidade que alcançou a sua vida, ficou agarrado em suas costas, e aquilo não sai da vida dele nunca, porque na cabeça vai sempre buscar um alívio que ele já recebeu, mas não consegue largar o fardo. Jesus disse, vinde a mim todos vós, que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quero vos dizer esta noite, que para aquilo que passou, Jesus já te perdoou. Se é algo que toca a tua vida moral, se é algo que toca a tua vida espiritual, se foi algo que provocou algum tipo de escândalo, procura o homem de Deus que está sobre a tua vida, que Deus vai usar a vida dele para te curar também. O excesso do passado faz com que as pessoas não avancem, não se desenvolvam e sucumbam na tristeza, na depressão. O sono vai embora, aí tem que tomar o ansiolítico, o remedinho de tarja preta, para poder o sono chegar. Ele não mais recita o salmo para dizer, em paz me deitarei e dormirei, porque tu
O Senhor me tem feito descansar, repousar em segurança. A mente dele vai vagar em lugares que não deveria vagar. Em nome de Jesus de Nazaré, recebe o perdão de Deus esta noite, para que a tua alma tenha paz. Aleluia! Receba a paz e te faça um indivíduo livre. A segunda forma da ansiedade se manifesta no estresse. O estresse é o excesso do presente. Você já viu quando a pessoa ela não se prepara às vezes para absolver uma demanda maior de tarefas, o quanto ela fica estressada? O calmo grita, o calado fala, a paciência vai embora. Não é assim? É o excesso do presente. Olha o irmão de Casa Amarela de novo. Às vezes nós não sabemos lidar com o presente, de modo que a gente vai assumindo cargas ou não se prepara para levar cargas, e a gente vai ficando cheio, e cheio, e cheio, e cheio, e cheio, e o corpo vai absorvendo aquilo, a mente vai absorvendo aquilo, quando a gente não tem a estrutura exata para poder suportar aquela adversidade. Olhe para o seu irmão aí do lado e diga a ele assim: cuidado com a sobrecarga. Diga com fé, diga a ele: cuidado com a sobrecarga. Aleluia! Aleluia! Sabe que às vezes a gente vai, para a gente pegar uma carga maior, a gente precisa se preparar. Um dia desse aí, irmãos, eu inventei de dar uma carreira. Aí eu peguei, irmã Ana, coloquei um tênis, uma calça de treino, uma camisa de treino, aí saí na carreira. Aí eu cheguei em casa, disse: mulher, eu estou novo. Nem senti. E ela, e foi, meu bichinho, para me animar, né? E foi, meu filho, foi, eu estou aqui novinho, cheguei saltando na frente dela, assim, lá vai. Aí fui tomar um banho, ela disse assim: toma um comprimidinho antes de dormir. Eu disse: que conversa de comprimido, rapaz, para dormir? Eu vou tomar um banho e vou descansar, que eu estou um homem renovado. Aí quando foi no outro dia, pastor, eu acordei, até me achei, mas o corpo não respondia. Eu não sei se a alma tem músculo, mas até a alma doía, irmãos. Ela disse: eu disse a você que era para tomar um comprimido. Por que tu não me obrigou a tomar? Tinha que botar a culpa em alguém, não era? Por quê? Porque o corpo da gente, para que a gente absolva, leve uma carga maior, a gente precisa de ir colocando aquela carga devagar. Você vai aumentando o peso à medida que seu corpo fica mais forte. Do ponto de vista das questões emocionais que tocam a nossa vida, às vezes o excesso no trabalho, o excesso na casa, o excesso na família, o excesso no ambiente onde nós estamos, a gente precisa ir assumindo a carga devagar, passo a passo, momento a momento. Eu acho muito bonito a metodologia de trabalho da nossa igreja. Na nossa igreja, o obreiro ele começa a auxiliar local. E ele vai aprendendo as responsabilidades, às vezes junto de um diácono, junto de um presbítero, como é desenvolver aquela função. E à medida de que ele vai amadurecendo, Deus vai confirmando o trabalho, o chamado, e vai puxando ele para cima. Quando puxa, a carga aumenta. Aí ele passa um tempo ali, se ele tem uma chamada de Deus no diaconato, quando ele está forte, Deus quer cumprir a chamada, Deus puxa ele para cima. Aí puxa para o presbitério, ele é mais forte, equilibrado, o homem da palavra, o homem do conselho, o homem da autoridade bíblica, a referência da igreja. E se esse homem, ele continua sendo equilibrado, e Deus vai fortalecendo a vida dele, aí Deus puxa ele para cima. Jesus disse assim, falando de responsabilidade: a quem mais é dado, mais será cobrado.
Na nossa vida, a gente às vezes quer receber muita coisa, mas não está preparado para receber a cobrança, o peso da responsabilidade. E quando somos confrontados com o peso da responsabilidade, a gente se estressa. Eita! Aí a panela de pressão começa a chiar. E alguém diz: eita, fulano está aperreado. Misericórdia, meu Deus, dá livramento. É para a pressão sair. Por quê? Senão explode. A terceira forma da ansiedade se manifestar, ela é o excesso do futuro. Tanta gente que quer trazer amanhã para hoje. Deixa eu te dizer uma coisa: nenhum da gente consegue trazer amanhã para hoje. Jesus disse: basta cada dia o seu próprio mal. O dia de amanhã tu vai viver amanhã. O dia de hoje tu viverás hoje. O que passou, passou e não volta mais. Aleluia! Por consequência do presente de Elias, que foi de confronto, ele sentiu medo. E com medo, Elias poderia ter botado aqueles cintos de camelo que ele usava e mandado ter escrito assim na faixa dele: campeão, e posar na cidade para todo mundo ver de que ele foi o profeta vencedor do desafio e que ele era homem de Deus, e não brincasse com ele não, porque ele já tinha dado prova que quando orava o céu se abria, quando orava a chuva caía, quando orava Deus estava com ele. Ele podia ter posto o cinto de campeão e ter dito: eu estou pronto para a próxima, mas ele temeu, fragilizou-se. E aí Elias entrou por um caminho difícil. Elias buscou a solidão. Comprovadamente, quando alguém está passando por um período depressivo, o desejo posto no coração daquela pessoa é ficar sozinha. Não quer sair do quarto, não quer sair de casa, não quer ir para a igreja, não quer ir no mercado. E se isso fosse aprofundando, tem pessoas que rompem até com a sua higiene pessoal, ficam ali daquele lugar e não tomam um banho. Não é porque é sujo, é porque a mente foi abalada. Ele buscou a solidão. Quantas vezes nós somos tentados, levados, estamos vivendo por adversidade e a gente acha que tem a capacidade de resolver só. Eu não preciso de ninguém, aí vai ficar sozinho. Meu telefone, pastor, toca muito de madrugada. Muito de madrugada. E às vezes eu raramente recebo ligação de madrugada de um membro, raramente. Já recebi algumas, mas na grande maioria das vezes são os companheiros. Um liga para o outro para chorar as pitangas. Está acordado? Não vou dizer a vocês que eles me chamam não. Está acordado, negão? Não sei por que me chamam de negão. Estou sim, homem de Deus. Homem, vamos orar junto. Eu digo: vamos, o que é que está acontecendo por aí? Vamos orar, daqui a pouco a gente conversa. E às vezes eu ligo o telefone lá na videochamada, boto lá do lado do sofá e dobro o joelho e vou ali orando por ele por mim, orando por ele por mim. E a gente vai conversando para a oração, e vai conversando muitas vezes, que é para fazer a válvula de escape se abrir. Porque assim, se a gente andar pelo caminho de solidão, a tendência é que a gente vá se enclausurando, buscando o ostracismo, buscando o esquecimento, achando de que aquilo não tem mais solução e ninguém vai resolver e não há mais o que fazer, e o diabo vai se apropriando daquela situação para nos aprisionar. Elias sentiu cansaço, sentiu medo, e ele procurou a solidão.
O texto de 1 livro dos Reis, capítulo 19, versículo 3 e 4 vai dizer: e ele deixou ali o seu moço e foi para o deserto. Ele sentiu-se sozinho, sentiu o peso de ter vencido uma batalha, e depois de vencer a batalha, olhar e perceber de que Acabe e Jezabel continuaram no trono fazendo a mesma coisa. Talvez ele tenha pensado que não estava valendo apenas pelejar. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, o senhor, a senhora, atravessou por um período assim, que viu alguma coisa, foi tomado pelo senso de justiça, buscou a solução não veio da forma que o irmão ou a irmã imaginava, e talvez o senhor, a senhora tenha entendido: não vale a pena, aí começou a se enclausurar. Permita-me, meu pastor, com muito respeito, o senhor está bem grande assim acima de mim, mas permita-me dar uma palavra aos meus companheiros presbíteros, aos obreiros, diáconos, auxiliares, de que às vezes no exercício da obra sente o peso do chamado ministerial. Já disse um homem muito sábio de que o ministério é um caminho de solidão. Quando a gente chega para servir, tem muita gente ao nosso lado, mas à medida de que a gente vai se aproximando e Deus vai dando responsabilidade, alguns vão descendo no meio do caminho, e a gente às vezes não tem para quem dizer: a minha alma está pedindo socorro. Aleluia! Tomado por sentimentos de que fazem o homem buscar a clausura, buscar o esconderijo, o fechamento, buscar o ostracismo. Talvez Satanás já tenha lançado uma seta no teu coração e te dizer: pregar não vale a pena, cantar não vale a pena, servir para quê? Tu estás no culto, dá uma bênção, quando chega em casa fica triste. Deus não está te vendo, teu pastor não te conhece, tuas forças acabaram, e ficou só. Deixa os amigos de lado. Olha, Eliseu, fica aí, que eu vou ali aonde, profeta? Eu vou para o deserto. Aleluia. Depois de uma batalha, o profeta olhou para si mesmo e disse assim: eu não sou melhor do que os meus pais. Ele desejou a morte. Um dado novo começa a surgir no meio do movimento evangélico brasileiro e mundial. Hoje tem muito crente cometendo suicídio pela falta de fé também, mas muito mais pela falta de equilíbrio nas emoções. Eu achei de que era a última Coca-Cola do deserto, mas no dia em que a temperatura subiu, eu senti sede, e não tinha ninguém para me alimentar. Eu estou só. Olha para as suas habilidades, olha para a sua capacidade, olha para a realidade que ele cerca. E ele olhou para a sua família e disse: eu não sou mais melhor que os patriarcas que já foram, que sucumbiram ao sofrimento. Eu já cumpri, Deus, já te obedeci. Chegou a hora de ir. E a tristeza, a solidão tomou conta da mente de Elias.
Elias desejou a morte. Como é que um crente, irmãos, em Jesus, ele deseja a morte? Se ele está lidando com Deus, que é Senhor da vida, é um sentimento, é um pensamento que não cabe naquele que tem relacionamento com Deus. Mas às vezes esse relacionamento ele é sucumbido, ele é ferido, ele é manchado por uma realidade que está às vezes ao nosso domínio e muitas vezes escapa dele. Nos dias da pandemia, antes de vir ao sertão, umas 2 semanas antes, um mês antes, eu estava apresentando o programa Deus Fala ao Coração na Rede Brasil de Comunicação. Foi a época que eu mais apresentei, porque os companheiros não podiam sair de casa e eu quase que morava na Rede Brasil. Até eu não aguentava mais me ver. E quando terminou o programa, eu fiquei no horário de intervalo para trocar de roupa e fazer um outro programa, ou Na Companhia de Cristo, que era apresentado pelo presbítero Antônio Gomes à época. O irmão Antônio Gomes, por problemas de saúde, não podia sair de casa, e eu fiquei durante um período fazendo os 2 programas ao vivo. E aí, terminei o programa lá perto das 4 horas da manhã. Quando eu pego o meu telefone, tinha uma pessoa me chamando, uma irmã que congregava conosco na congregação em Casa Amarela, onde por misericórdia de Deus eu cooperei lá servindo como presbítero, respondendo por aquela congregação. E ela ligou e disse assim: presbítero, eu sei que o senhor acabou de sair do ar, mas o senhor precisa vir aqui em casa. Eu disse: minha irmã, eu não posso ir na sua casa essa hora, minha esposa não está aqui. A senhora é uma mulher que não tem marido, o marido dela era falecido, uma viúva. Como é que eu vou na sua casa de madrugada? Eu não tenho possibilidade de chegar aí. Olha, eu vou para casa lá para as 9 horas da manhã. Eu chego aí na sua casa, eu pego minha esposa e vou aí visitar a senhora. Não, o senhor precisa vir aqui agora. Aí ela mandou uma foto, pastor, no WhatsApp. A filha trancou-se no quarto, tinha passado um lençol sobre a cumieira da casa e estava preparando um laço para tentar tirar a própria vida. Eu desliguei o telefone, peguei o carro e parti. Cheguei na casa daquela irmã, batendo na porta e a menina não abria. Foi necessário arrombar a porta para entrar. E quando chegamos ali naquele lugar, ela tinha acabado de pular do banco. Eu ouvi o barulho do banco caindo. E eu me coloquei debaixo do corpo dela assim e suspendi. A mãe correu, tirou o lençol do pescoço dela. Aquela moça sentou e copiosamente começou a chorar. E eu lhe perguntei: por que você fez isso? Ela disse: eu senti a minha alma vazia. Eu tive medo, achando que não havia mais solução, e a solução para mim é a morte. Uma moça que cantava, pregava, evangelizava, ensinava na escola dominical, alguém ocupado na igreja, mas permitiu que uma seta tomasse conta das suas emoções, descesse ao seu coração, e aquilo lhe sabotou emocionalmente. Ela já não queria comer, já não queria beber, já não queria sair de casa, tomado pelo esgotamento físico, o cansaço físico. Aleluia. Por vezes nós estamos assim, nos sentindo cansados, buscando por forças, pedindo uma palavra de esperança, e às vezes o silêncio é a nossa resposta. Hoje, pela bondade e graça de Deus, o Espírito Santo nos conduz até este lugar para ministrar uma palavra ao teu coração. É o Espírito quem ministra, para te dizer: coma pão, beba água, porque longo é o teu caminho. Aleluia. Do Carmelo
que não tinha mais solução. Mas Jesus chegou lá. Mas Deus chegou lá e lhe deu pão para comer, lhe deu a palavra para se alimentar, lhe deu água para beber, a palavra para lhe refrigerar. Aleluia, aleluia. Elias sucumbiu. O cansaço físico fez com que Elias recebesse uma visita de Deus, pastor. Não foi o anjo, não foi João Neto, não foi Japson Avelino, foi o próprio Deus que foi visitá-lo. E ele comeu pão, bebeu água e se levantou? Não, ele dormiu. Do ponto de vista psicológico, o sono, ele funciona como uma válvula de escape emocional. Quando alguém está vivendo uma fase muito tenebrosa, é natural de que o seu organismo, ele baixe as suas funções metabólicas. O hormônio responsável pelo sono, ele ocupa o lugar e ele só quer dormir. É por isso que às vezes a gente vai visitar alguém que está atravessando por uma questão depressiva e só encontra ele dormindo pelo remédio e às vezes ocasionado pelo próprio estado de depressão. Aí Deus disse assim: coma pão, meu filho, beba água. É aquela palavra que Deus manda alguém à nossa porta, de que Ele mesmo fala com a gente, para alimentar a nossa alma, suprir a nossa necessidade, nos dar a oportunidade de recebermos a palavra. E o Senhor faz isso com ele por 3 vezes. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor vai lá e alegra o coração de Elias. 1, 2. Na terceira vez Elias escuta a palavra e fica de pé. Mas ele tinha desistido do ministério. Ele estava prostrado diante da situação, emocionalmente e fisicamente esgotado. Ele só queria um basta. Cansei, não quero mais, eu não suporto mais isso. Mas o mesmo Deus que fala com a gente, como usa o pastor Japson, assim como um trovão, eu digo a ele que ele é um acelerado assim, né? Ele é a saraiva de fogo, que esse jeitão dele não para, não é? Mas às vezes Deus segura a voz utilizando o Japson, e ele traz João Neto assim, que não grita muito, mas que fala na brisa. Ele vai dizendo: levanta, meu filho, aleluia, come pão e bebe água, porque eu sou contigo. Aleluia. Levanta, meu filho, come pão e bebe água, porque eu sou contigo. E bacamaçu devassia. Levantem-se, 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 levantem-se. Tem pão e água para você, tem pão e água para você. Eu vou renovar as tuas forças. Oh, glória! Ele pega na mão da gente, ele põe de pé no caminho. Mas eu não tenho forças para ficar de pé. Ele te carrega no braço e ele vai te conduzindo, tratando de ti, tratando de mim, tratando do seu povo. Ele está pronto para te socorrer. Tem socorro divino hoje aqui. Tem socorro divino hoje aqui.
Tem socorro divino hoje aqui. Tem socorro divino hoje aqui. Hoje tem socorro divino hoje aqui para espiritualmente te tocar. Para espiritualmente te erguer, para te dar força, para te dar alimento, para te dar um descanso, para te dar encorajamento. Aleluia. Come o pão. Olha para esse crente bonito que está do teu lado aí, olha para ele e diz assim: come pão. Diga com fé, diga a ele: come pão. Olha para ele agora e diz assim: bebe água. Diga a ele: beba água. Aleluia. Às vezes a gente quer colocar um fim onde Deus não pôs um fim. Gente que quer sabotar o chamado, gente que quer sabotar o serviço, gente que quer sabotar a própria vida, gente que quer sabotar a sua integridade espiritual, gente que quer sabotar algo em que não foi aquilo que Deus planejou. Mas o socorro chegou. O salmista disse assim: eleva os meus olhos para o monte. Olha a pergunta que ele fez: de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista nos ensina dizendo que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Aleluia. Elias foi ativado, encorajado pelo Senhor. Ele não recebeu nenhuma reprovação, ele não estava em pecado. Ele não recebeu nenhuma acusação, nenhuma repreensão, apenas o incentivo dos céus. Apenas o incentivo do céu. Levanta-te, pois, sê forte e age, porque te pertence este negócio. Levanta-te, pois, sê forte e age, porque te pertence este negócio. Retiraste o capacete, jogaste a armadura de lado, desembanhaste a espada e colocaste no chão. Apresentaste a Deus feridas que não eram percebidas, mas o bálsamo de Deus está descendo aqui agora. O bálsamo de Deus está descendo aqui agora, e está descendo para te curar. Para te curar. Para tratar das emoções. Oh. Oh. Alamanca machu de raça. Oh, glória a Deus, para tratar das emoções. Filho, filha, come pão, bebe água, não temas, eu sou contigo, diz o Senhor. Diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Às vezes a gente questiona a Deus dizendo assim: olha, Senhor, mas eu estou só. Na casa de Obadias tinha 7.000 que não tinha se dobrado ainda.
Só que como Deus não revela tudo a gente, tu entendes? Tu entendes que Ele vai revelando, a revelação de Deus é progressiva. Ele não revela tudo a gente. Quando chegou na hora que ele achou que estava sozinho, aí Deus disse: levante-se, meu filho. Oh, glória. Eu ainda tenho 7.000, mas eu escolhi você. Eu ainda tenho 7.000 que são fiéis, mas eu escolhi você. Arabacama sudevacia, suidehas torabacamas. Eu escolhi você. Eu escolhi você. Eu escolhi você. Veste a armadura, calça os pés na preparação do Evangelho, reveste-se com a couraça da justiça, coloca o capacete da salvação, prepara-te com o escudo da fé, sustenta a espada do Espírito. Eu sou contigo. Urabacama, chudevácia. Eu sou contigo. Era mangundumendu vecamácia. Eu sou contigo. O senhor conhece aí Soldado Ferido de Júnior? Ana, se puder me ajudar, Ana. Ana, tu conhece Soldado Ferido de Júnior? Me ajuda aí. Aleluia. 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 Ele é o Deus que está conosco. Pode tocar. Ela é a cantora. Oh, glória a Deus. Mancamaço devassa. Ele é o Deus que sara as nossas feridas. Ele é o Deus que cuida das nossas emoções. Ele é quem presta socorro para a gente na guerra. Quem chama a gente em particular, onde ninguém está vendo, mas Ele faz visita. Aleluia! Para nos dar pão, para dar água, para nos levar além. Aleluia! Ele é quem trata conosco. Ele é quem trata conosco. Ele é quem trata também das nossas emoções. Tem dia que Davi vai procurar o altar e vai dizer a Deus: cria em mim um coração puro, preserva em mim um espírito reto, não me lance fora da tua presença, nem retira de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria que eu não tenho mais. Quantos de nós estamos perecendo porque não temos mais, perdemos a alegria da salvação. Mas hoje aqui, Jesus de Nazaré, o Senhor da vida, te toca pela sua palavra, para te renovar, para te renovar, para te renovar. Amigos que sofrem, aleluia, sua necessidade atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. Chegou socorro, chegou socorro. O SOS de Deus está aqui. Veta o bálsamo. Aleluia. Vai, Espírito Santo, tratando as emoções.
óleo de Deus descendo. Tem consolo, tem cura, tem renovação. A unção de Deus, que é a sua palavra, está tratando conosco aqui esta noite. O Espírito Santo de Deus. E o forte inimigo puderam vencer. Recebe força em nome de Jesus. Recebe força em nome de Jesus. Recebe renovo em nome de Jesus. Recebe cura espiritual em nome de Jesus. Esforço, aleluia. Satã tentou suas vidas matar. Não deixe o soldado ferido morrer. Oh, glória! Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos sim, descanso lhes dará. E toda angústia sairá. Não deixe o fiel soldado ferido morrer. Olha a nossa missão. Não podes Olhar sem socorrer. O amor é mais forte, faz viver. Não podes deixar um soldado ferido de novo. Não podes olhar sem sem socorrer. socorrer. O amor é mais forte, faz viver. Não pode deixar um soldado Levanta, come pão, levanta, bebe água, levanta, come pão, levanta, bebe água, levanta.